Abraão é um dos personagens mais fascinantes da Bíblia, considerado o pai da fé por judeus, cristãos e muçulmanos. Sua jornada foi marcada por desafios, promessas e milagres que moldaram a história da humanidade. Mas, além do que muitos conhecem, existem curiosidades surpreendentes sobre sua vida, que mostram o quanto sua trajetória foi extraordinária. Desde seu chamado até suas provações, cada detalhe da sua história revela aspectos impressionantes sobre fé, obediência e o propósito divino. Se você acha que sabe tudo sobre Abraão, prepare-se para se surpreender com essas 7 curiosidades que vão mudar sua visão sobre esse grande patriarca. A primeira curiosidade sobre Abraão é que seu nome original não era Abraão, mas Abrão. Ele só recebeu o nome que conhecemos hoje quando Deus fez uma aliança com ele, prometendo que ele seria pai de muitas nações. O nome Abrão significa pai exaltado, enquanto Abraão significa pai de multidões. Essa mudança não foi apenas simbólica, mas também representava o cumprimento de um destino profético. Deus não apenas mudou seu nome, mas também o de sua esposa, Sarai, que passou a se chamar Sara. Essa alteração mostrava que eles não eram apenas um casal comum, mas escolhidos para um propósito divino que impactaria o mundo inteiro. A segunda curiosidade é que Abraão viveu em Ur dos Caldeus, uma cidade extremamente avançada para sua época. Ur era um dos centros mais desenvolvidos da Mesopotâmia, com construções sofisticadas, um comércio próspero e uma cultura altamente refinada. Isso significa que quando Deus pediu que ele saísse de sua terra para uma nova terra desconhecida, Abraão não estava apenas deixando sua família, mas também abrindo mão de uma vida confortável e estruturada. Sua decisão de obedecer a Deus sem questionar mostra o quanto sua fé era inabalável. Ele partiu sem saber para onde iria, confiando apenas na promessa de que Deus o guiaria para um futuro melhor. Outra curiosidade fascinante é que Abraão teve filhos além de Isaque e Ismael. Embora Isaque tenha sido o filho da promessa e Ismael o primogênito com Agar, Abraão também teve vários outros filhos com uma mulher chamada Quetura, depois da morte de Sara. A Bíblia menciona que ele teve pelo menos 6 filhos com ela, e esses descendentes deram origem a várias nações do Oriente Médio. Isso reforça ainda mais a ideia de que Abraão realmente se tornou pai de muitas nações, cumprindo exatamente o que Deus havia prometido. Mesmo em sua velhice, sua linhagem continuou a crescer, espalhando sua herança por toda a região. Uma curiosidade surpreendente é que Abraão intercedeu pela cidade de Sodoma e Gomorra antes de sua destruição. Ele tentou convencer Deus a poupar as cidades caso encontrasse um número mínimo de justos entre os habitantes. Primeiro, Abraão perguntou se Deus pouparia as cidades caso houvesse 50 justos, depois 45, 40, 30, 20 e, por fim, 10. Isso mostra não apenas sua compaixão, mas também sua ousadia em conversar com Deus de maneira tão direta. Infelizmente, nem mesmo 10 justos foram encontrados e as cidades foram destruídas. Mas essa passagem nos revela um lado de Abraão, que muitas vezes é esquecido. Um homem que se preocupava profundamente com os outros e tentava evitar o sofrimento alheio. Mais uma curiosidade interessante é que Abraão teve um encontro misterioso com Melquisedeque, um sacerdote enigmático
que aparece repentinamente na Bíblia. Depois de vencer uma batalha para resgatar seu sobrinho Ló, Abraão encontrou Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo. Esse personagem abençoou Abraão e recebeu dele o primeiro registro de um dízimo na Bíblia. O mais curioso é que Melquisedeque não tem genealogia mencionada, nem um começo ou fim claros, o que fez com que muitos estudiosos acreditassem que ele era uma figura simbólica ou até uma manifestação divina. Esse encontro reforça a ligação de Abraão com Deus e a importância de sua missão. Outra curiosidade pouco comentada é que Abraão viveu mais de 175 anos. Naquela época, era comum que os patriarcas tivessem vidas extremamente longas, mas mesmo assim, sua idade impressiona. Isso significa que ele viu várias gerações de sua família crescerem e testemunhou o cumprimento de várias promessas divinas. Ele não apenas viveu uma vida longa, mas também foi abençoado com saúde e vigor até o fim de seus dias. A Bíblia menciona que ele morreu satisfeito com a vida que teve, um testemunho poderoso de uma existência plena e cheia de propósito. A sétima e última curiosidade é que Abraão não viu todas as promessas de Deus se cumprirem em sua vida. Embora Deus tenha prometido que seus descendentes seriam tão numerosos quanto as estrelas do céu, ele morreu vendo apenas o início dessa promessa se concretizar. No entanto, sua fé era tão grande que ele nunca duvidou de que tudo aconteceria exatamente como Deus disse. Sua confiança no plano divino foi tão inabalável que ele é lembrado até hoje como o maior exemplo de fé. Sua história nos ensina que, muitas vezes, Deus trabalha em um tempo diferente do nosso e precisamos confiar mesmo sem ver os resultados imediatos. A história de Abraão é cheia de momentos impressionantes e lições valiosas sobre fé, paciência e obediência. Cada um desses fatos nos ajuda a entender melhor sua jornada e a profundidade de seu relacionamento com Deus. Seja através de sua coragem ao deixar sua terra, sua intercessão por Sodoma ou sua confiança inabalável nas promessas divinas, Abraão continua sendo um dos personagens mais inspiradores das Escrituras. E agora que você conhece essas curiosidades, sua visão sobre ele nunca mais será a mesma.